Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito do julgamento pelo STJ do recurso especial 1.548.783 do Rio Grande do Sul. Esse julgado ele foi de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. No que consiste, qual é o pano de fundo desse julgado? Trata basicamente de deveres de probidade e de lealdade dos sujeitos processuais. Dos sujeitos do processo, para caber aqui. É basicamente esse o contexto. Então, analisa ato atentatório à dignidade da justiça, chamado Contempt of Court. Vou botar aqui destacado para os senhores. Contempt of Court. Está aqui destacado na doutrina norte-americana. Esse julgado ele faz menção ao artigo 14, parágrafo único do CPC de 73, que era o código vigente à época. No código atual, consiste no artigo 77, parágrafo 2º do CPC de 2015. E aí o julgado vai basicamente, muito resumidamente, afirmar que esse dispositivo, a incidência de uma multa aos sujeitos do processo, não se aplica aos magistrados que atuam no processo, porque aos magistrados seria aplicável a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lei Complementar número 35 de 79. Deixa eu passar aqui para os senhores uma visão do julgado. Deixa eu passar aqui para os senhores uma visão do julgado. Separar como costumo faço, lá, recurso especial 1.548.783. Aqui vamos ver a ementa. Recurso especial, mandado de segurança individual, contra ato de desembargador, processo civil moderno, deveres de probidade e lealdade dos sujeitos do processo, ato atentatório à dignidade da justiça, contempt of court, multa prevista pelo parágrafo único do artigo 14 do CPC de 73, já adiantei aos senhores que é o artigo correspondente ao 77, parágrafo 2º do Código atual, inaplicabilidade aos magistrados, efeito ultra partes e erga omnes afastados. Havia uma discussão se pela participação da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, como eu vou abordar com os senhores, isso transformaria o mandado de segurança de individual em coletivo, e a STJ disse que não. Bom, item 1 da ementa. Não há falar em omissão
ou contradição do acórdão recorrido se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilado pela parte. Isso é uma fórmula tradicional do STJ, não é o que se destaca nesse julgado. Item 2 da emenda. O direito processual civil moderno, com base no preceito constitucional inscrito no artigo 5º, inciso 35, do acesso à justiça, defende que para uma prestação jurisdicional eficiente, devem os sujeitos do processo pautar suas condutas pela lealdade e probidade, por constituírem-se pilares de sustentação do sistema jurídico processual. Item 3. A fim de garantir posturas essencialmente éticas e pautadas na boa-fé, além de assegurar a dignidade e a autoridade do Poder Judiciário, o diploma processual previu multa pecuniária como forma de repreensão aos atos atentatórios ao exercício da jurisdição, configurados pela desobediência e pelo embaraço no cumprimento dos provimentos judiciais, amoldando-se, dessa forma, aos conceitos anglo-americanos do Contempt of Court, como eu havia já adiantado para os senhores. Item 4 da ementa, o dever de probidade e de lealdade tem como destinatário todos aqueles que atuam no processo direta ou indiretamente, sejam partes, advogados, auxiliares da Justiça, a Fazenda Pública, o Ministério Público, assim como o juiz da causa, como não poderia deixar de ser. Item 5 da ementa. Todavia, nem todos os que praticarem atos atentatórios serão necessariamente repreendidos nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do CPC de 73. Há atores do processo que, agindo de maneira desleal e improba, serão responsabilizados nos termos do Estatuto de Regência da categoria e a que pertencer, caso dos advogados, dos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos magistrados. Item 6. Aos juízes impõe-se que sejam suas ações conduzidas pelos princípios da probidade, da boa-fé e lealdade, mas a eles não se destina a multa prevista no parágrafo único do artigo 14 do CPC de 73. Eu volto a lembrar uma vez mais que seria o dispositivo correspondente, o artigo 77, parágrafo 2º do Código atual, devendo os atos atentatórios por ele praticados serem investigados nos termos da Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, Lei Complementar 35 de 79. E aí, por fim, que eu havia adiantado, item 7, tendo natureza individual o mandato de segurança impetrado na origem, seus efeitos devem ser circunscritos à esfera individual, uma vez que limitado seu objeto à aferição de questão pontual de fato, não tratando a hipótese de defesa de garantia da independência funcional dos magistrados. Bom, dando continuidade aqui à nossa análise. Como é que se deu, portanto, o caso sob julgamento? Sempre que nós vamos analisar um julgado, é importante, imprescindível, na verdade, que tenhamos muito bem esclarecido o caso. Bom, em primeiro lugar, a juíza, em um procedimento qualquer, a juíza determinou a juntada de cópias autenticadas de certos documentos. Segundo a juíza, estava seguindo orientação da Corregedoria do Tribunal Local do Rio Grande do Sul. Então, a juíza determina juntada de cópia autenticada. A parte insatisfeita, a parte a qual a juíza determinou juntada da cópia autenticada, a parte interpôs agravo de instrumento, um recurso próprio para impugnar algumas decisões interlocutórias. Esse agravo de instrumento veio a ser provido, agravo de instrumento provido pelo desembargador. O desembargador afirmou, portanto, que não seria necessário a juntada da cópia autenticada, pela desnecessidade da juntada da cópia autenticada. Fato seguinte, a juíza desprezou a decisão sob o argumento de que ela acreditou ter havido um erro material do desembargador na medida em que havia uma norma expressa da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinando a juntada das cópias autenticadas. Então a juíza desprezou a decisão
e determinou novamente a juntada de cópia autenticada. Qual é a questão aqui? Nesse momento, quando a juíza determina novamente, ela descumpriu a decisão do desembargador. Ok? Bom, então a juíza determinou novamente a juntada de cópias autenticadas. A parte manejou o novo agravo de instrumento, que por uma questão de prevenção foi distribuído ao mesmo relator, ao mesmo desembargador. E aí, como foi distribuído, como foi interposto um novo agravo de instrumento, o desembargador, no agravo de instrumento provido novamente, e no julgamento do agravo de instrumento, o desembargador aplicou a multa. A aplicação da multa a que se refere, como nós vimos, o artigo 14, parágrafo único do CPC de 73, que é o equivalente ao nosso atual 77, parágrafo 2º do CPC de 2015. Segundo o relator, quando a juíza descumpriu a decisão por ele proferida, ela teria incidido em ato atentatório à dignidade da justiça. Ok? Vamos ver qual é a previsão normativa lá do artigo 77. Vamos logo para o Código atual, tá certo? Bom, dos deveres das partes e de seus procuradores. Dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Essa parte que poderia ensejar dúvida. E de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. E aí tem diversos atos. O que nos interessa aqui é esse item 4, inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. E a juíza não cumpriu com exatidão a decisão do desembargador. E aí percebam o que o parágrafo 2º nos prevê. O 14, parágrafo único do Código de 73, eu já falei aqui mais de uma vez, se refere ao parágrafo 2º do artigo 77. Olha o que ele dispõe. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º, que nos interessa aqui é o 4º, constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Daí que o relator alegou que ela teria cometido ato atentatório à dignidade da justiça. Devendo o juiz, no caso, o relator, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, no caso concreto responsável, segundo o relator, seria a juíza de primeiro grau, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa de acordo com a gravidade da conduta. E foi isso que ele fez. Ele aplicou, portanto, a multa à juíza. Bom, e aí, o que a juíza fez? A juíza impetrou um mandado de segurança. Houve um mandado de segurança impetrado. O julgamento desse recurso especial se deu um recurso especial em um mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado pela juíza, que teve também a participação em litisconsórcio da AJURES, que é a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Qual foi a alegação para a participação dessa associação? Uma questão de interesse institucional para a defesa da independência da magistratura. Então, o mandado de segurança foi impetrado pela juíza mais a AJURES em face do desembargador. O desembargador foi o que se chama, no mandado de segurança, autoridade coatora. Teria praticado lá o ato ilegal ou abusivo. E aí a juíza alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, tudo mais.
Mas o que mais interessa aqui da defesa dela para o julgamento da causa, além, como já mencionei, da violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, ela alegou a inaplicabilidade do artigo 14, parágrafo único do CPC 73 aos magistrados. A tese que foi acolhida pelo STJ, como nós vimos. Por quê? Porque, segundo ela, aos magistrados deveria ser aplicada a LOMAN. E a LOMAN tem regulamentação própria nos seus artigos 40 e 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E esses dispositivos teriam como pano de fundo, como razão de existir, a independência jurisdicional e a inaplicabilidade também de sanções aos magistrados, seja uma sanção administrativa ou jurisdicional, pela manifestação, pela exteriorização de suas opiniões ou decisões quando do desempenho da sua função. Daí a intervenção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul nessa demanda. E aí, por fim, aqui o último argumento é que essa conduta deveria ser investigada para fins de eventual penalidade, em uma apuração própria, em um procedimento próprio, seja ele administrativo, um processo administrativo, punitivo, ou um processo mesmo que seja jurisdicional, em que fosse assegurado, veja como é que a tese estava forte, em que fosse assegurado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, o que não aconteceu no caso concreto. Vejam que no CPC de 2015, essa parece mesmo ter sido a tese. Veja, porque o 77, como nós vimos, ele determina lá a imposição, o rol, a apresentação de um rol de deveres de acordo com a probidade, a lealdade que os sujeitos devem ter, mas o parágrafo 6º, vejam, aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto no parágrafo 2º a 5º. Parágrafo 2º nós acabamos de ver, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. É porque aqui o legislador não imaginou de uma aplicação de uma penalidade em face do próprio juiz. Veja que aqui no parágrafo 2º ele diz, o juiz vai aplicar, devendo o juiz aplicar a penalidade. Só que no caso concreto, um juiz aplicou a penalidade em face de um outro juiz, tá certo? Bom, para encaminhar para o final, eu trouxe aqui do julgado, os senhores podem dar pausa no vídeo para fazer a leitura, uma passagem de sede doutrinária do professor Fernando Gajardoni, tá aqui, a respeito da necessidade de observância dos deveres de lealdade processual, boa-fé e quais são os destinatários. Destinatários da norma do artigo 77 caput CPC de 2015. Apesar de o artigo 77 do CPC inaugurar, tanto fazia o artigo 14 do CPC, o capítulo sobre os deveres das partes e de seus procuradores, o dever de probidade processual, com todas as suas decorrências, tem por destinatários todos aqueles que, de qualquer modo, participem do processo. A regra, portanto, alcança as partes propriamente ditas, autor e réu, os terceiros intervenientes, como é o caso do assistente, denunciados e chamados, os terceiros que atuam como órgão opinativo e fiscalizadores, como o Ministério Público, e os colaboradores, amicus curiae, além daqueles que, em sentido lato, são chamados a auxiliar a Justiça no desempenho de seu mistério, servidores públicos, administradores judiciais, depositários e intérpretes, ou na descoberta da verdade, testemunhas, peritos, assistentes técnicos, pessoas que requisitam informações ou cumprimento de determinações
judiciais. Mesmo advogados públicos e privados, defensores públicos, estaduais e federais e membros do Ministério Público Estadual e Federal são atingidos pela norma. Veja, portanto, que não faz menção o doutrinador ao juiz. E aí, por fim, trazendo aqui para os senhores a parte final do julgado. Nessa ordem de ideias, penso que os juízes deverão sempre conduzir suas ações pelo princípios da probidade, boa-fé e lealdade, mas a ele não se destina a multa prevista no parágrafo único do artigo 14 do CPC de 73. Seria o equivalente ao 77, parágrafo 2º do CPC atual. Sendo a investigação das condutas praticadas em desconformidade com aqueles vetores, ou seja, o princípio da probidade, boa-fé e lealdade, então, a investigação das condutas praticadas em desconformidade com aqueles vetores será realizada nos termos da Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35 de 79. Destarte, mencionada a norma disciplina a contento dos deveres dos magistrados, tais como cumprir e fazer cumprir as disposições legais e os atos de ofício, não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar e determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais, todos previstos em seu artigo 35. Da mesma maneira, a lei complementar dispõe sobre as penalidades cabíveis nos casos das ações praticadas em desconformidade com seus deveres, entre as quais destacam-se a advertência e a censura, elencada no artigo 42. Tá certo? Bom, então essas eram as informações que eu queria trazer para os senhores desse relevantíssimo julgado, o recurso especial 1.548.783, que traz aí luzes na adequada interpretação de um dos dispositivos do CPC de 2015, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.